Boa noite, minhas amigas. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 10 de julho de 2024, né? E nesse horário das 19h40, das quartas-feiras, nós estudamos essa obra, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel, a primeira obra psicografada de Emmanuel, através da psicografia de Chico, na realidade, a primeira obra psicografada por Chico, do benfeitor espiritual Emmanuel. E nós estamos encerrando, né? Acredito que semana que vem a gente encerre o estudo dessa obra maravilhosa. E aí, depois, começaremos a estudar o livro O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Eu tenho mandado avisar aí novamente a vocês. E também quero lembrar a todos que sábado, 4h30 da tarde, 16h30, vai haver o nosso painel espírita, né, com o nosso irmão Robson Valentim. E o tema é interessantíssimo para quem gosta, eu gosto desse tema, é a obsessão e os transtornos mentais. Então, sábado, 4h30 da tarde. Eu estou pedindo sempre ao pessoal que compartilhe o cartazinho, né? Convide pessoas a participar desse painel, porque o tema é muito interessante para todos nós, né? A obsessão e os transtornos mentais. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 35. O capítulo 35 tem como tema Educação Evangélica. Hoje nós vamos estudar o item 35.4, a necessidade da educação pura e simples. Necessidade da educação pura e simples. É o item 35.4. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, pedir ao Pai que continue a nos fortalecer, a equilibrar as nossas energias, a fortalecer a nossa saúde, para que a gente possa estar sempre aqui estudando, aprendendo, crescendo e consolando aqueles que mais necessitam. E sempre te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso lar, as nossas boas intenções, e também sempre devemos agradecer ao Mestre Jesus e aos nossos benfeitores por tudo que eles têm feito para nos ajudar nessa reencarnação e em todas as outras, né? E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, só temos a te pedir, Pai, a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Queremos também aqui dizer, né, que hoje é aniversário da nossa companheira Rosane Sodré, que é trabalhadora do CO e grande amiga nossa, vem sempre à nossa casa fazer palestras. Ela deve também fazer por essa semana. Então, se a gente puder, depois dar um pulinho lá no grupo Evangelho no Cefa, para deixar um abraço para ela, né? Carmen e Verinha já tiveram lá, já colocaram lá, né? Rosane é uma grande amiga nossa. Bem, gente, vamos começar aqui nossa leitura, o nosso estudo. Diz assim, Emmanuel: há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Olha, esse período que ele escreveu aqui, isso aqui dá uma palestra, dá um seminário, isso aqui. Olha só o que ele diz. Há necessidade, isso em 1938, quando foi publicado esse livro, tá? Olha só, 1938, quase 90 anos, quase 90 anos, tá? Então ele diz assim, ó, há necessidade de iniciar-se
o esforço de regeneração em cada indivíduo. Ele não diz na humanidade, ele diz em cada indivíduo, quer dizer, em cada um de nós, dentro do Evangelho. Essa regeneração tem que ser feita com bases no Evangelho de Jesus. E aí ele diz aqui, ó, com a tarefa nem sempre amena, quer dizer, nem sempre tranquila da autoeducação. Quer dizer, hoje de Emmanuel, em 1938, é o hoje de 2024. Nós precisamos iniciar esse esforço. E ele usa a palavra esforço, mostrando que essa regeneração aqui não é coisa pouca. Não vai ser feito tranquilamente. Não vai ser feito assim, no oba-oba. Ele diz, essa palavra, eu até envolvi a palavra esforço aqui. Então, a necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Ele está dizendo que tratar da autoeducação não é uma coisa fácil para a gente. Ele está querendo dizer que o indivíduo se autoeducar não é coisa facinha. Né? A gente está vendo isso hoje aí, pelas ruas. A autoeducação não é coisa fácil para a gente, porque nós não estamos dispostos a abrir mão de certas coisas. Não estamos dispostos. Não é com facilidade que a gente vai se autoeducar. Por isso que ele fala 3 palavras importantes aqui: necessidade, esforço, autoeducação. Necessidade, esforço, autoeducação. Depois ele diz, evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, quer dizer, regenerada a família, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Então, é preciso começar essa obra de educação dentro de casa, no lar. Porque se você evangeliza o indivíduo, a família se evangeliza. E o culto do evangelho no lar é fator importantíssimo para isso. E a família estando regenerada, evangelizada, a sociedade toda estará ao passo da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Por isso que Pedro de Camargo bateu tanto nessa tecla, que educação não vai ser de outra maneira, não vai ser de fora para dentro. É dentro de cada família que isso tem que acontecer. Com as crianças cada vez menores, a mãe já grávida vai ser evangelizada ou na casa espírita, ou no templo religioso, da igreja católica, não interessa. A mulher grávida já deve procurar isso. E a criança, desde que ela está no colo, tem que levar para o templo religioso para dar orientação religiosa, com base no Evangelho de Jesus. Só assim vai haver transformação, vai haver mudança. E ele continua aqui. No capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias,
mais facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais, incentivando o espírito de separatividade, e não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor, que não vê no homem senão um complexo celular onde as glândulas, com as suas secreções, criam uma personalidade fictícia e transitória. Então, quando ele está falando aqui de educação, da preparação da infância, ele não está falando dessa educação doutrinária aonde prega o sectarismo, o preconceito, a minha religião é a melhor religião do que a do outro, entendeu? Como a gente vê, às vezes, em algumas religiões. Ah, aquele ali é espírita, aquele é católico, não se mistura com essa gente. Não é essa educação que ele está falando, tá? Porque essa educação só promove o quê? O preconceito, a separação, entendeu? Esse aqui é da outra religião, então ele não vai para o céu. Nós é que vamos para o céu, ele não. Não é essa religião. Também não é essa educação materialista, aonde, não, meu filho, você tem que estudar para você ganhar muito dinheiro, para você ser rico, ser poderoso, ter muitos empregados, sabe? Também não é essa educação que a gente vê. Não, tem que estudar, tem que ter uma boa profissão, para poder ganhar muito dinheiro, para poder ter casa bonita, carrão, poder viajar. A gente, às vezes, vê a família, né? Passando esse tipo de orientação para o filho. Que o negócio é ter um bom contra-cheque, né? Para poder carrões. É o que eu dizer aqui. Essa educação desse materialismo demolitor que só vê no homem um complexo celular, onde as glândulas, com as suas secreções, criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os sucos e os hormônios da sua mistura adequada dos laboratórios internos do organismo que fazem a luz do espírito mortal. Não é o que a gente come, não é a roupa que a gente veste, não é o sapato que você calça, não é o carrão que você dirige, não é nada disso que fazem vibrar a luz dentro de nós. Ao contrário, dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade, que preexistem ao corpo, e a ele sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos que os utopistas de biologia tentam em vão solucionar com a eliminação da influência espiritual. Então, ele está dizendo o seguinte, algumas famílias, alguns grupos, né, só visam o quê? O corpo, só a matéria orgânica. Mas é o que ele está falando aqui. O que existe não é essa matéria, pelo contrário, essa matéria se acaba. E às vezes a gente valoriza tanto a matéria, não é? O corpo, a beleza, né? Procura fazer um monte de cirurgias, tratamentos, às vezes até morre fazendo um tratamento desse, né? Para aumentar o bumbum, para aumentar o seio, para aumentar isso, para fazer o lábio ficar mais grosso. Não é assim? E as pessoas não morrem assim? Só que isso se acaba. Isso se acaba. Então, às vezes, a pessoa dá um valor tal ao organismo físico, esquecendo do espírito. Porque é esse espírito que sobrevive. É ele que sobrevive, tá? Então, ele diz aqui, todas as câmaras misteriosas desse admirável aparelho, que é o mecanismo orgânico do homem, estão repletas de uma luz invisível para os olhos mortais, né? Então, nós temos, né, vários fluidos do nosso corpo, né? Quando ele diz que, ao contrário dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que preexistem ao corpo. Ele está falando do perispírito, né? Esse fluido imponderável que ninguém pode medir,
que é invisível, que forma o nosso corpo espiritual, é esse fluido que preexiste, que vai sobreviver depois que o corpo se acaba. Mas ninguém está preocupado com ele. As pessoas estão preocupadas com o quê? Com a matéria, com o que se pode ver, que é a matéria, o corpo. Mas não está preocupado com aquilo que não se pode ver e que é de fundamental importância, que é o nosso perispírito. Quando a gente for estudar, segunda-feira, o livro Recordação da Mediunidade, a gente vai falar de perispírito. E a gente vai ver os problemas que podem envolver o perispírito se você só se preocupa com a matéria física. Esquece dele. Ou melhor, nem sabe que ele existe, né? Aí aqui no 35.5, formação da mentalidade cristã. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica, espírita, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Tem que dizer que toda atividade pedagógica de hoje, 38, 2024, e do futuro, 2025, 2026, 2027, terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espírita. E por que espírita? Porque o espiritismo é a única religião que fala sobre isso. Que fala sobre esse corpo espiritual. E tudo que você faz, que você pensa, toda a sua ação, todo o seu pensamento, vai afetar o teu perispírito. E quando você morre e o corpo material vai para a Terra, ele fica, ele sobrevive e segue junto com o espírito. E é ele que vai o quê? Determinar como será a sua próxima existência aqui na Terra. Como será o seu novo corpo? Então, a doutrina espírita é a única doutrina que diz assim, ó, cuida da tua moral, cuida da tua autoeducação, porque tudo isso fica registrado no seu perispírito. E quando você reencarnar aqui de novo, vai ser baseado nesse perispírito que seu corpo vai ser modelado, seu novo corpo. Então, hoje é o dia, é a hora de você começar a mudar o seu modo de ser. Porque senão amanhã você vai viver os mesmos problemas que tem hoje, ou até pior. Então, é isso aqui. As atividades pedagógicas do presente, do hoje, do agora e do futuro terão de se caracterizar pela sua efeição evangélica, porque ele falou lá no início do parágrafo que nós estamos hoje, da necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração de cada indivíduo dentro do evangelho. A autoeducação tem que ser dentro do evangelho. Mas com essa visão espírita. Por quê? Por que dentro do evangelho? Por que essa... E o espiritismo explica por quê. Ah, não, é porque Jesus quis. Não é só porque Jesus quis. Ah, porque você é cristão. Não é só por isso. Há uma razão racional e sólida, vamos dizer assim, que é, quer viver melhor na próxima encarnação do que está vivendo hoje? Quero. Então, muda. Não é porque Deus quis, não é porque Jesus mandou. É porque, se você não mudar o seu modo de ser hoje, amanhã seu corpo vai refletir essa tua decisão. Entendeu? Se você não quiser mudar, quiser continuar do mesmo jeitinho e não vem dando certo, amanhã teu corpo vai refletir essa tua decisão de hoje, de não mudar. É isso que vai acontecer. Preto, como diz o povo, preto do branco. Sem dúvida. O que você olha é branco, você olha é preto. O branco não vai ser rosa e o preto não vai ser cinza.
Está lá as duas cores. O que é quadrado vai ser quadrado, o que é redondo vai ser redondo. E é assim que funciona. É igual o sujeito que está com uma infecção no pé e não quer ir ao médico. Pode pegar um tétano. Tétano. Ah, não! Deixa infeccionado mesmo. Ele se cura sozinho. Vai nessa! Entendeu? Então, é isso, é claro. É, o Espiritismo diz para você o porquê que você tem que melhorar. Não é que Deus quis, Jesus mandou. É porque se você quiser ter uma vida melhor amanhã, trata de se modificar hoje. Porque se continuar do mesmo jeitinho, o amanhã vai ser mais complicado. E aí ele diz aqui: os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Eles pensam no quê? Nasceu, começou tudo. Morreu, acabou tudo. É assim, o materialista pensa. O cara chorou quando nasceu, ali começou tudo. Fechou o olho, botaram no buraco, ali acabou tudo. É assim que o materialista vive. E a gente sabe que não é isso. Não é porque ninguém, porque alguém disse para a gente, não, é porque a gente ouviu a palavra daqueles que já estão desencarnados, contando para a gente. Entendeu? Não é que alguém falou, não. O cara que está do outro lado, sem corpo desencarnado, foi ele que falou para a gente como é que a coisa é. Nós somos espíritos, nós já ouvimos os espíritos falarem. E eles falaram: olha, a coisa aqui não é fácil, não, tá? Para quem não buscou melhorar, a coisa complica. A coisa aqui é complicada. Então, ele diz aqui, aí ele vai falar assim: o corpo que os materialistas estudam, a célula que examina o corpo químico, a célula que examina o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Então, ele diz aqui: ó, o corpo que eles estudam, a célula que está no nosso corpo que eles examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Esse corpo ele já vem com prazo de validade. Quando ele surge, já está com prazo de validade. Não vai passar daquele tempo. Não vai chegar a 200 anos. A tartaruga chega, não é? Tem tartaruga de 500 anos. Tem um tubarão que anda por aí, que parece que já tem uns 300 anos. Já viram? É o tubarão mais antigo do mundo. Parece que o tubarão tem de 200 a 300 anos já. Tartaruga, vocês sabem que tem tartaruga. Tem árvore de 3.000 anos. Aquelas grandes sequoias lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Amazonas também. Daqui nos Estados Unidos tem sequoias. Tem uma oliveira em Israel que é mais antiga que Jesus. Já foi examinado. Ela tem, parece, que tem 2.500 anos, uma oliveira. Você olha para ela, você vê que ela é toda envelhecida mesmo. Sequoias, aquelas sequoias grandes, nos Estados Unidos tem florestas que as árvores são pintadas de vermelho, o caule, porque é proibido cortar, porque são árvores de 2.000 anos, 3.000 anos. Então, você tem árvore de 3.000 anos, você tem tartaruga de 300, 400 anos, você tem tubarão de 200 anos, mas você não tem homem. Você não tem homem de 200 anos. No máximo, quando vai chegando a 101, 102, já está pagando para subir, não é? Então, isso é temporário. Os materiais humanos postos sob os olhos desses cientistas materialistas pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Tá?
Então, tudo que os cientistas examinam do ponto de vista orgânico está passando por transformação a caminho do aniquilamento. Os nossos corpos estão a caminho do aniquilamento. Não é? Quando a criança nasce, dali a uns 2 anos, ela está o quê? Envelhecendo. E vai 2, 3, 4, 50, 80, 90, 102 e ó, acabou. Mas a tartaruga continua. A tartaruga continua. Né? O tubarão continua. A árvore continua. Mas nós não temos essa força. Né? Aí ele diz aqui, como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? Então, como nós aqui, presos ou dedicados às questões materiais, poderemos, né, construir esse projeto grandioso de fraternidade e paz, se a gente só pensa nas coisas materiais, nas coisas temporárias, que as coisas materiais também são temporárias, né? Você compra um carro, você pode ficar até com ele 10, 15 anos. Tem um pessoal, eu tenho uma conhecida que tem um Fusquinha. Fusquinha dela já tem uns 30 anos, mas já não está dando mais conta, né? Não está dando mais conta. A gente chamava até de trovão azul. Ela morava em Taquara. Era um Fusquinha azul, ia para cima e para baixo, para cima e para baixo. E lá também teve um Fusquinha, né, lá. Durou bastante, mas tem uma hora que ele tem que capitular. Ele vai capitular. Então, é isso aqui. A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Essa ideia religiosa retrógrada, né? Que não quer permitir ao homem a liberdade, quer ali controlar tudo. Tudo é proibido, não pode isso, não pode aquilo, é pecado, vai ter inferno, vai ter céu. Isso não vai levar o homem à conquista da fraternidade de paz. E a gente já sabe o que essa religião retrógrada já fez, né? A gente sabe o que ela já fez. Fim de semana. Agora diz assim: os continuadores do Cristo nos tempos modernos terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Então, aquele que segue o ensino do Cristo, o verdadeiro ensino do Cristo, não essas coisas deturpadas, né? Não, porque eu até falei já para vocês isso essa semana. Eu vi uma senhora falando, uma pastora falando, que história é essa? Que muitas igrejas falam, né, que a mulher não pode usar roupa assim, tem que usar roupa assada. Fala do comprimento da saia, do comprimento da blusa, fala do decote. Ela falou, onde é que está na Bíblia que o decote da mulher tem que ser assim assado? Que o comprimento da saia tem que ser assim assado? Até porque, quando a Bíblia foi escrita, o modelo da roupa não era o de hoje. Não era o de hoje. Então, o decote também não era o de hoje. O penteado também não era de hoje. Que a mulher não pode cortar cabelo, porque o cabelo é o véu da mulher. Essas coisas, né? Aonde é que está escrito isso? O povo acha que Jesus disse assim: amanhã vamos fazer uma reunião e eu vou deixar escrito assim: ó, mulher tem que usar saia 4 palmos abaixo do joelho, 1 palmo abaixo do joelho. Mulher não pode cortar cabelo. Jesus tirou 1 ou 2 horas da vida dele para fazer relação de como as pessoas devem se vestir.
Aonde? Aonde? Tanta coisa importante. E Jesus cansava de dizer o seguinte: isso que ele dizia sai para tudo. Ele dizia assim: não é o que entra na boca do homem que causa o mal. Vamos esticar essa frase de Jesus. Não é o que você veste que causa o mal. Não é como você pintou o seu cabelo que causa o mal. Não é a cor do esmalte que você usa que causa mal. Não é porque você usa esmalte, porque também tem religião que não pode usar esmalte. Não é porque você usa batom ou não usa que vai causar o mal. Entendeu? Não é porque você tem isso ou aquilo que vai causar o mal. Não é porque você canta música que não é religiosa que causa o mal. Não é porque você vai ao teatro, vai à festa, dança, canta, ri, dá gargalhada alta ou baixa que causa o mal. Ele disse o quê? É o que sai da boca do homem é que causa o mal, porque vem do coração, vem do pensamento, do sentimento. É isso que causa o mal. Então, alguém acha que Jesus ia fazer lista de como se vestir? Claro que não. Claro que não. Né? Por isso ele fala que quando a criatura prega isso, ela está pregando um evangelho fake, vamos dizer assim, um evangelho fake. Então, aqueles que se consideram continuadores do Cristo dos tempos modernos, diz Emmanuel, terão de marchar contra esses gigantes que estão, se estavam lá em 38, estão hoje aqui em 2024. Porque eu tenho visto, né, uns vídeos que meu marido gosta de ver, tem um rapaz do Facebook, que ele, os vídeos de algumas de alguns templos religiosos. É cada coisa absurda, absurda, que se faz em nome de Jesus. E não é só em outras religiões, não, dentro da casa espírita também. Dentro da casa espírita também. Em nome de Jesus. Como se Jesus tivesse preocupado com esse tipo de coisa. E Jesus cansou de falar o tempo todo: meu reino não é deste mundo, não. Meu reino não é deste mundo aqui, ó, que vocês estão vivendo. Preocupada se a saia da mulher estampada é vermelha, azul ou preta. Isso é coisa de vocês. Mas ele deu a diretriz. Não é o que entra na boca do homem que é o problema. O problema é o que sai da boca do homem, porque vem do coração. Vem do seu pensamento, do seu sentimento. Esse sim é o problema. Porque às vezes o cara está aqui, ó, vestido a camisa até aqui, até aqui, até cobrindo até o dedinho do pé. Larga para não fazer silhueta do corpo, não desenhar a silhueta do corpo, né, assim, com chapéu, assim, ó. Mas o coração é fel puro. Esse vai para o céu? Não diz que vai para o céu, né? Porque ele faz tudo, segue todas as regrinhas, mas o coração. Então, ele diz que aquele que segue o verdadeiro Evangelho de Jesus vai ter que se debater contra esses gigantes, né? Com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho, que é o trabalho, Emmanuel coloca que nós, quer dizer, o trabalho dos benfeitores espirituais, e Emmanuel é um deles, objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência, a mentalidade cristã verdadeira, não essas que estão por aí. Eu já até coloquei, vocês sabem que eu gosto de política, né? Eu até coloquei aqui no Face uma frase que eu achei interessante, e eu coloquei assim, diz assim, né? Não vote em quem usa a religião para se eleger. Né?
Não vote, está lá do Face, não vote em quem usa a religião para se eleger. Eu, às vezes, tento ficar o mais longe possível, mas, de vez, não resisto aos toques, porque você vê isso. As pessoas irem para o templo religioso, seja de que vão para todos, não é só igreja evangélica, católica, não. Dentro do templo espírita também. Fazer propaganda política, distribui santinho, fala de ideologias do candidato A, B, C, D, fala bem de uns e meter um mal em outros. Aí só para pensar. Alguém alguma vez pensou Kardec fazendo campanha para o prefeito de Paris? Falando do prefeito, tinha eleição naquela época, né? Para prefeitos, deputados, tinha lá. Sempre teve essas coisas. Alguém imagina Kardec abrindo a reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris, assim, 5 minutos para fazer propaganda do meu candidato? Pelo amor de Deus. Ou falando mal do governador, do rei, do imperador, do prefeito, de algum vereador que sempre teve, de algum político dentro da sociedade? Claro que não, né? Claro que não. Então, você pode discutir assuntos importantes sobre saúde, educação, sobre reformas sociais dentro da casa espírita, pode e deve, mas sem esse viés ideológico. Até porque educação, saúde, higiene passa por onde? Pela nossa autoeducação. Não é? Por que as florestas estão pegando fogo? Por que está tudo derretendo? Por que está esse calor infernal e, do outro lugar, está todo mundo morrendo afogado? Por causa disso aqui, ó, que Emmanuel começou a aula de hoje. A necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre a mina da autoeducação. Alguém não concorda que o problema que a gente está enfrentando hoje é problema de falta de educação? Quando tem enchente, outro dia eu estava vendo lá em São Paulo, uma enchente danada. A rua coberta de sacos de lixo, a água levando lixo. Você olhava e dizia assim: meu Deus, de onde vem esse lixo todo? A rua, sacos e sacos de lixo. Cama, sofá, o diacho a quatro. Quem é que colocou aquilo na rua? Um vinho. Fomos nós. Fomos nós. Quando você sai na rua comendo chocolatinho, ai, que chocolatinho maravilhoso. Depois você amassa, não tem lata de lixo aqui. Ah, não tem lata de lixo, o que eu vou fazer? Vou jogar no chão. O prefeito não manda botar lata de lixo na rua. Não é assim? Eu até quero jogar o lixo na lata de lixo, mas não tem. Eu vou jogar no chão. Joga na sua bolsa. Em casa, bota na sua lata de lixo. A pessoa diz isso. Eu procuro uma lata de lixo, porque o povo, aqui em Petrópolis, aí no Rio, não sei se acontece isso, mas aqui em Petrópolis, as latas de lixo tem um postezinho, e elas ficam presas ali no postezinho. A maioria, o povo arranca e quebra. Aí você só vê o poste, com a tampa da lata. A parte de baixo, que é a lata, está quebrada, destruída. Aí a pessoa não tem lata de lixo, eu vou jogar o lixo no chão, achando que está justificada. Não está. Não está, porque aquele lixo vai para o esgoto. E quando chove, está tudo entupido. Outro dia eu estava vendo, por incrível, uma carcaça de carro dentro do Rio, aqui em Petrópolis. Uma carcaça de carro. Esses carros que ficaram lá, abandonados, uma carcaça. Isso vai entupir em algum lugar, não vai? Em algum lugar essa carcaça não vai passar e vai entupir. E aí essa água vai o quê? Transbordar. Ah, meu Deus, o governo não faz isso, não faz aquilo. Quem jogou aquilo ali?
É tudo. Pneu, armário, tudo se joga dentro do rio. Tudo se joga dentro do rio. Então, diz aqui, por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência, mentalidade purificada, livre dos preconceitos e preceitos que impedem a marcha da humanidade. Então, livre dos preceitos, das ideias, né? E preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Então, todo o trabalho dos benfeitores espirituais tem como objetivo a formação da mentalidade cristã, por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos, quer dizer, das ideias e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Porque tudo isso que é ruim e que a gente faz atrapalha o nosso progresso. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. A partir do momento que grande parte da humanidade estiver esclarecida, iluminada pelo Evangelho, aí sim você poderá começar a promover a grande transformação. Os jornais educativos, olha o que ele coloca. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, que é as estações de rádio, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, um filme que ensina e moraliza. Nós podemos colocar hoje aqui a internet, as redes sociais, tudo isso pode ser utilizado para divulgar o evangelho. Então, ele já falava na época sobre os meios para ajudar na divulgação do evangelho. Jornais educativos. Tinha muito, né? Hoje já não tem tanto. Mas lembra, você via jornal Evangelho, Folha Espírita, né? Antigamente as pessoas compravam na banca de jornal. Eu chegava a comprar toda semana. Tinha um jornal de Folha Espírita, o Semeador. Eram jornais espíritas que eram vendidos nas bancas. Eu tenho um caderno aqui em casa cheio de artigos desses jornais que eu comprava. Correio Fraterno. Você ia na banca de jornal, você comprava esses jornais espíritas. Então, ele fala dos jornais educativos, as rádios, como Rádio Rio de Janeiro, Boa Nova de São Paulo, que ainda estão aí, né? Os centros de estudo, pessoas se reuniam, formavam um clube de estudo para falar, estudar o evangelho, a doutrina. Os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, onde as pessoas, como a Federação Espírita Brasileira, onde tem palestras lá, o filme doutrinário evangélico, que ensina e moraliza. Hoje, nós temos a internet, onde tem muita coisa boa, não tem? Muito vídeo de palestra, de Divaldo, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, né? Temos as redes sociais, você pode formar grupos das redes sociais. Nós temos aí o nosso Evangelho no Cefa, onde a gente coloca lá coisas doutrinárias, a nossa página do YouTube, o nosso blog. E ele fala, né? Tudo isso buscando divulgar o Evangelho. Tudo à base do sentimento cristão. Não constituem uma utopia dos nossos corações. Olha o que ele diz aqui, que isso que ele estava falando lá em 38, ter esses meios de comunicação para divulgar o Evangelho, não é uma utopia, é um sonho. Não é um sonho, é uma realidade. Então, ele diz aqui, não constitui uma utopia, um sonho do nosso coração. Não é. Hoje eles estão aí acontecendo. Então, não foi um sonho de Emmanuel, em 38, quando ele falou sobre isso, que nós podemos divulgar o evangelho com esses instrumentos. Não foi. Olha aqui a gente hoje, né, fazendo um estudo de uma obra de Emmanuel, quase 90 anos depois, ele tem escrito isso. Então, o que ele falou se tornou uma realidade. Nós estamos aqui. Pessoas em locais diferentes, né? Estamos aqui. Aí ele diz aqui, essas obras
que hoje surgem vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre o fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. Lá em 38, acontecia de grupos dos jornais, clubes de estudo, se formar, mas às vezes não iam avante, né? Abria 3, 4, 5, um programa no rádio, um jornalzinho ali, um grupo se reunia ali para estudar evangelho, mas às vezes aquilo não ia para frente, né? Aquilo não tinha prosseguimento. Então, isso indicava o quê? Que a mentalidade evangélica ainda não estava edificada. Precisou de tempo para ela ir se fortalecendo, entendeu? Até os dias atuais. A Andai Maria, porém, aí está. Andai Maria quer dizer quase a procissão. Vamos devagarzinho. Foi assim que a coisa foi, entendeu? Aquela procissão. Começamos hoje. Andai Maria, quer dizer, andai Maria, vai para frente, lentamente. É isso que quer dizer. A Andai Maria, porém, aí está esperando o momento final da grandiosa construção. Foi se construindo isso. Hoje, nós temos um trabalho sólido de divulgação do Evangelho. Nas redes sociais, nos jornais, na televisão, com as novelas, nas rádios. Aqui no Rio de Janeiro só tem a Rádio Rio de Janeiro, mas em São Paulo, nossa, São Paulo tem várias rádios. O movimento espírita de São Paulo é muito forte. Em Minas, no Nordeste, entendeu? Então a coisa foi se consolidando. Então, isso aí, ó. E vai aumentando cada vez mais, né? Até o final da grandiosa construção, quando essa transformação estiver realmente acontecido. Começou lá no passado com Kardec, né? Lá de Kardec não tinha revista espírita, a revista espírita, e não era só a revista espírita, outros grupos também publicavam jornaizinhos. Haviam vários grupos estudando, não era só a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, tinha os grupos, né, também se formando. E ele foi, o Andai Maria, formava 10, desaparecia 7, mas sobrava 3, e aí foi. Hoje nós temos um movimento espírita internacional, né? Em vários países do mundo. Os livros espíritas hoje são publicados em várias línguas. No francês, no alemão, no japonês, você encontra livros espíritas. Isso é o quê? É um trabalho incansável, auxiliado pelos benfeitores, incentivado pelos benfeitores. Foi o que ele falou aqui, né? Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade de seus atos, das suas ideias. O movimento espírita na França decaiu muito depois que Kardec morreu. Decaiu muito. Mas aí ele explodiu no Brasil. Né? A árvore do Evangelho foi transplantada da França para o Brasil. Se lá começou, praticamente, e caiu, mas não desapareceu, que aqui no Brasil ele cresceu estrondosamente. E ele continua aqui. A tarefa, no momento, é formar um espírito genuinamente cristão. Essa é a ideia. Buscar formar um espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Quando esse evangelho estiver realmente plantado aqui no planeta Terra, não é só no Brasil, no planeta Terra, aí sim nós teremos atingido o dia luminoso da paz universal.
e da concórdia a todos os corações. Aí o Espiritismo concluiu a sua tarefa no planeta. E já vimos isso numa aula anterior, né? Ele concluiu o trabalho dele aqui. Aqui. Agora, quem se formou aqui vai levar para os outros mundos. Porque esse trabalho não acaba. Esse trabalho não acaba. Eu trouxe aqui um texto do Pedro Camargo Vinícius para a gente ver mais um pouquinho aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Do livro O Mestre na Educação. Tá? E ele diz assim, no capítulo 2, quem quiser anotar, bota assim, O Mestre da Educação, capítulo 2, Inteligência Desenvolvida. O Mestre da Educação, de Pedro de Camargo, capítulo 2, Inteligência Desenvolvida. Ele diz assim, o Pedro de Camargo, inteligência desenvolvida e culta, desacompanhada do senso moral, constitui sério perigo para a sociedade. Inteligência desenvolvida e culta, desapartada da moral, constitui sério perigo para a sociedade. Os grandes males que convulsionam o mundo não procedem dos analfabetos e dos ignados, dos ignorantes. Elementos mais ou menos inconscientes que agem como instrumentos e não dispõem de meios e recursos para levarem ao cabo as empresas maléficas de exploração, de escravatura e das opressões. Não é dos ignorantes que partem as grandes tragédias, os grandes malefícios para a humanidade. São as inteligências cultas e traquejadas, sem moralidade e sem fé, divorciadas do verdadeiro sentimento religioso e urdem, quer dizer, que planejam e executam os planos diabólicos de usurpação de direitos, de espoliações e de tiranias das consciências. A gente vê, todo dia, mostra lá, Polícia Federal está atrás de um grupo que fez isso, aquilo, roubou dinheiro da educação, roubou dinheiro disso. Quando você vai ver, não é aquele pessoal analfabeto que não sabe nem escrever o nome. São mentes de alta inteligência que planejam e executam as coisas mais incríveis do mundo. Todos sabem disso. É um fato que ninguém contesta. Mas não basta sabermos, é preciso agirmos, conhecer a origem dos males que nos afetam. Não é tudo. Não adianta você conhecer a origem do mal que está me afetando. Não adianta só isso. É necessário atacá-los no seu reduto, desalojá-los para vencê-los. Não nos iludamos, pois devemos cuidar da educação do nosso coração com o mesmo interesse e esmero que cuidamos do nosso cérebro. Se é vergonhosa a ignorância intelectual, mais ainda é a ignorância moral. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. A bondade também é força, e a mais poderosa e fecunda de todas, porque é força que constrói, é força que edifica. Então, ser ignorante intelectual, não ter um diploma, ser analfabeto, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Agora, a ignorância moral é. A corrupção, ser um corrupto, isso é vergonha. Aí ele diz aqui, ó, sursum corda, isso significa coração ao alto, coração ao alto, elevemo-nos acima das vulgaridades da época, desembaracemo-nos das farandulagens do homem velho, invertemos a túnica do homem novo, do homem do futuro, renasçamos para o porvir, para o futuro, que será o resultado do amor presente. Nosso futuro vai ser consequência do que eu estou fazendo hoje. Sacudamos o pó da estrada percorrida, abandonemos de vez as superstições, as utopias com respeito à nossa redenção. Para eu poder ter um futuro melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que construir isso. Não, você tem que se educar. Sem educação porfiada, quer dizer,
aquela educação, né, contínua, paciente, perseverante, nada conseguiremos de positivo na obra da emancipação espiritual. Não é com pílulas e xaropes que se resolve o problema da saúde. É com higiene, no seu sentido amplo e lato. Não será com as consolidadas paulistas ou minorias, nem com as loterias. Paulistas eram uns jogos que tinha. Ou minorias, nem com as loterias que equilibraremos as nossas finanças avariadas. Há de ser com trabalho e economia. Não é com maquiagens e artifícios semelhantes que alcançaremos beleza e relativo prolongamento da mocidade. A gente tem visto isso, né? É obedecendo e respeitando a natureza, cultivando bons costumes, hábitos honestos e pensamentos puros. Não é finalmente esposando crendices e condescendendo com preconceito, rituais e cerimônias, cuja essência se desfaz ao sopro do raciocínio, que lograremos a nossa salvação. É pela obra da autoeducação exercida com perseverança, sem esmorecimentos, com decidida vontade de nos espiritualizarmos, de nos aperfeiçoarmos continuamente. Façamos ponto, citando as palavras autorizadas de Leon Denis sobre esse momentoso assunto. Diz Leon Denis, como a educação da alma é objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, tal o segredo da felicidade presente e futura, tal o dever, tal é a fé que o Cristo legou à humanidade. O problema do Brasil, disse o saudoso e humanitário facultativo, quer dizer, médico, doutor Miguel Couto, é um só: educação. Ele se referindo ao Brasil, mas a gente sabe que é um problema do mundo, não é só do Brasil, é problema de educação. Parodiando o ilustre cientista Patrício, diremos nós, esse problema não é só do Brasil, é da humanidade, sendo de cada um de nós. Por isso que Emmanuel começou a aula hoje dizendo que há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho. Por isso ele diz aí, esse problema não é só do Brasil, é da humanidade, sendo de cada um de nós, de cada indivíduo. É o problema de todos, é o problema universal. Por isso que é mediante a autoeducação, cada um se busca se educar, que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Maravilhoso esse texto de Pedro de Camargo, né? Maravilhoso. Esse é o nosso problema. É autoeducação. Não é eu me preocupar com a educação. Ah, você, velhinha, tem que se educar, hein? Você tem que se educar. Não, eu tenho que me educar. Cada um tem que cuidar da sua própria educação. Aí sim, o Brasil vai mudar, o mundo vai mudar. E a gente vai progredir mais rapidamente. Porque se o progresso está lento, é porque nós somos altamente deseducados. Aí fica complicado. A gente emperra a caminhada. Emperra. Vamos dar uma entradinha no capítulo 36, que ainda tem um tempinho. Vamos ler pelo menos 2 itens aqui do 36, que é tudo sempre falando do mesmo tema, né? O capítulo 36 fala aos trabalhadores da verdade. Ele diz assim: nos tempos atuais, 38, a gente trata 2024, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das teorias espíritas deve ser o de colaboração com estudiosos da verdade. Então, o que ele está falando aqui? Hoje, todo o trabalho que visa divulgar o espiritismo deve ser um trabalho de colaboração com os estudiosos da verdade. Não é o desejo de proselitismo, de querer falar bonito, aparecer, ou de publicidade,
que os deve animar. Porém, a boa vontade em cooperar com seus atos, palavras e pensamentos a favor da grande causa. Então, o divulgador da doutrina não tem que estar preocupado, pô, eu preciso fazer sucesso na internet, para vender melhor os meus livros, para que as minhas palestras fiquem com o auditório lotado, para eu poder aparecer do programa da Globo, para eu ser um popstar espírita, não é? Não deve ser essa a preocupação, tá? Então, não é isso que deve, não deve ser o desejo do divulgador do Evangelho, do Espiritismo, que é a mesma coisa. Tá? Ele, porém, deve agir com boa vontade para poder cooperar com o seu ato, com as suas palavras e pensamentos a favor da grande causa. Tudo que ele fizer, tudo que ele pensar, tudo que ele falar, tem que estar calcado no Evangelho de Jesus. Todos nós objetivamos, com a nossa árdua tarefa, ampliar o conhecimento humano com respeito às realidades espirituais que constituem a vida em si mesma, a fim de que se organize o ambiente favorável ao estabelecimento da verdadeira solidariedade entre os homens. Então, todos nós, ele está falando dos desencarnados e dos encarnados, devem trabalhar arduamente para aumentar o conhecimento humano. E os espíritos, os desencarnados, estão buscando trazer para a gente as informações do plano espiritual para que a gente conheça essa realidade do mundo invisível e se organize um ambiente favorável ao estabelecimento da verdadeira solidariedade entre os homens. Então, eles já estão trazendo esse conhecimento, mostrando que a vida continua, e o que a gente leva daqui são as nossas aquisições e conquistas espirituais. E elas vão ter um peso do plano espiritual. Vão ter um peso muito grande. Então, é uma solidariedade. Eles estão nos mostrando essa verdade. E a gente procura aplicar na nossa vida, e como diz Paulo, somos cercados por uma multidão de testemunhas. Muitos estão nos observando, encarnados e desencarnados. E esses que nos observam, observam o nosso comportamento, aprendem com a gente, são influenciados por nós, encarnados e desencarnados. Porque quando Paulo diz somos cercados por uma multidão de testemunha, ele não está falando só de desencarnado, não. Tem muito encarnado que observa o seu comportamento e diz: poxa, eu admiro o comportamento da Carmen. Ela está procurando fazer assim, 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 assado. Poxa, eu vou seguir o pensamento dela, porque eu acho que está dando certo para ela. Pode dar certo para mim também. Então, não é só desencarnado que está nos observando. Entendeu? Então, a gente tem que refletir no nosso pensamento, nas nossas palavras, nos nossos atos, tudo que a gente aprendeu com Jesus e com os benfeitores. E ele diz aqui, né, em favor da grande causa. Qual é a grande causa? A evangelização da humanidade. Então, aí ele vai aqui. 36.1. A fenomenologia espírita. A fenomenologia nos domínios do psiquismo em vosso século, quer dizer, ele está falando da mediunidade, né? Visa ao ensinamento, a formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo, desse modo, um curso propedêutico, quer dizer, um curso preparatório. Olha só, a fenomenologia nos domínios do psiquismo, quer dizer, a mediunidade, né, em nosso século, que cresceu muito, visa ao ensinamento, à formação profunda, a formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo, desse modo, um curso propedêutico para as grandes lições por vir. O que a gente tem estudado sobre mediunidade, sobre os fenômenos, como tudo isso se processa, é um curso preparatório para o futuro.
É por essa razão que necessitamos de operar ativamente para que a ciência, descubra nos próprios planos físicos as afirmações de espiritualidade. Então, a gente deve trabalhar, estudar, fazer de tudo para que a ciência possa ir descobrindo esse caminho da espiritualidade também. Pode parecer que o materialismo separou para sempre a ciência da fé. Isso, porém, não aconteceu. E o nosso trabalho de agora simboliza o esforço para que os investigadores cheguem a compreender o que o céu tem revelado em todos os tempos. Então, parece que a ciência, né, separou as coisas, né, que o materialismo separou a ciência da fé. Não! A ciência, a cada dia que passa, ela encontra uma coisinha diferente. Outro dia eu estava vendo uma matéria, médicos falando que pessoas que estão internadas em hospitais, que recebem amigos, visitas, orações, tem uma melhora, né? Ficam mais preparadas. Então, a ciência, aos poucos, ela vai descobrindo, ela vai mergulhando. Você não viu o que o André Luiz falou? Que lá em São Paulo, na faculdade, na universidade, já tem cursos, né? Ele e os amigos têm lá cursos de espiritismo, de espiritualidade dentro da faculdade. Hoje até estão enfrentando certas dificuldades, mas eles estão lá. Olha aquele doutor Sérgio, que ele faz pesquisa sobre Sérgio Sérgio Felipe, Felipe, Sérgio Felipe. Sérgio Felipe, ele faz pesquisa sobre a glândula pineal dentro da USP. Então, a ciência, aos poucos, ela vai abrindo espaço, ela vai se deixando tocar. E esse trabalho de divulgação do evangelho, do espiritismo, na televisão, no rádio, aqui ou ali, é que vai, entendeu? Levando a ciência a prestar atenção. O que está acontecendo? Né? Coisa em que ela, aos poucos, não vai poder negar mais. E você já vê muitos cientistas espíritas, muitos. Você encontra físico nuclear, médicos, engenheiros, de todo tipo de cientistas, né? Físicos quânticos, espíritas. São cientistas espíritas. E estão divulgando a doutrina. Então, isso vai aos poucos, vai caminhando. Aí vamos aqui para o 36.2 para a gente encerrar. A psicologia e a mente sana. A psicologia antiga pecava extremamente pela insuficiência dos seus métodos. O ser pensante achava-se para ela isolado do corpo, estudando assim os seus fenômenos introspectivos de maneira deficiente e imperfeita. A psicologia moderna vai mais longe. A sua metodologia avançada estuda racionalmente todos os problemas da personalidade humana, unindo os elementos materiais e espirituais, resolvendo uma das grandes questões dos cientistas de antanho, quer dizer, do passado, né? Hoje, eu até passei por uma companheira aí, uns livros aqui, deixa eu ver se eu acho. Está aqui, acho que está aqui. Ah, peraí. São do Adenauer Alves. Ele tem esse aqui. Psicologia. Deixa eu ver se o outro está aqui. Ah, está aqui. Psicologia e espiritualidade. Para quem ela é psicóloga, é até a. Esqueci o nome dela. Ela vem sempre sexta-feira estudar com a gente. Psicologia e espiritualidade, do Adenauer Novaes, e psicologia e mediunidade. Vou deixar assim para ficar melhor para mim. Psicologia e mediunidade, psicologia e espiritualidade.
do Adenauer Novaes. Tá? Muito interessante. Psicologia e mediunidade, psicologia e espiritualidade. Então, ele disse aqui, a psicologia moderna vai mais longe. A sua metodologia avançada estuda racionalmente todos os problemas da personalidade humana, unindo os elementos materiais e espirituais, resolvendo uma das grandes questões dos cientistas do passado. O corpo nada mais é que o instrumento passivo da alma. O corpo é o instrumento que a alma precisa para se relacionar aqui quando essa alma está encarnada. E da sua condição perfeita depende a perfeita exteriorização das faculdades do espírito. Se o corpo é saudável, essa alma pode se exteriorizar maravilhosamente bem. Certo? Quando o corpo está doente, a coisa complica. Então, para que a alma possa se exteriorizar bem, esse corpo tem que estar saudável. Mas o corpo é o instrumento passivo da alma e da sua condição perfeita depende a perfeita exteriorização das faculdades do espírito. E o corpo não tem culpa de nada dos erros da alma, né? Mas a gente adora dizer, né? Martirizar o corpo, que o corpo que é culpado, o corpo tem culpa de nada. O problema é a alma. Da cessação da atividade tá? Do corpo, ou daquele centro orgânico, resulta o término da manifestação, que lhe é correspondente. Quando o corpo captura, a alma não pode mais se manifestar aqui na Terra. Ela volta para o plano espiritual. Se o corpo não está dando mais conta, por mais que a alma queira, não vai permanecer aqui. Daí provém toda a verdade da mensana, né? Mensana, corpo são. Porque se a mente está doente, o corpo não vai sofrer? Vai, porque o corpo vai refletir a doença da alma. E o grande subsídio que a psicologia moderna fornece aos fisiologistas como guia esclarecedor da patogenia. Então, a psicologia, ele diz aqui, ó, daí provém toda a verdade da mensana e o grande subsídio que a psicologia moderna fornece aos fisiologistas como guia esclarecedor da patogenia. Porque o psicólogo hoje, o psicólogo espírita, ele sabe por que o corpo está doente. Porque quando ele atende a criatura no consultório dele, e a criatura começa a colocar todas as suas dificuldades, aí ele está sabendo por que esse corpo está doente. Porque aquela mente, aquela alma está em desequilíbrio. E isso vai, mais cedo ou mais tarde, se refletir no nosso corpo. Então, o psicólogo está sendo um grande auxiliar da ciência. Porque está dizendo, ó, essa doença que está aqui no corpo tem uma origem. Que origem? A desarmonia do espírito, da alma. Quando essa alma se harmonizar, esse corpo não vai ser mais doente. Porque a alma não vai transmitir a sua energia desequilibrada para as células. O perispírito não vai sofrer mais a influência do desequilíbrio da alma. E se o perispírito está harmonizado, o corpo vai estar harmonizado. Mas se o perispírito está desequilibrado, porque a alma mandou para ele energia deletérias, automaticamente o que vai acontecer? Esse corpo vai ficar doente. Então, ele está mostrando isso para a ciência. O corpo não está separado da alma. É a sua representação. Eu achei isso fantástico. O corpo não está separado da alma. Ele representa aquela alma. As suas células são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos. Olha que coisa fantástica. As suas células do nosso corpo são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos. E o organismo doente
retrata um espírito enfermo ou um espírito em recuperação, né? O sujeito estava doente espiritualmente, está começando a se recuperar, mas às vezes não vai dar tempo de salvar o corpo. Então, ele diz aqui, eu achei isso aqui importantíssimo. As células do nosso corpo, são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos. E o organismo doente retrata, mostra o espírito enfermo. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. Então, a patologia, a doença, está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. Como, de acordo com o tipo de desequilíbrio mental que eu tenho, há uma doença para aquele tipo de desequilíbrio. Desequilíbrios acentuadíssimos, pessoas irritadíssimas, pessoas neurastêmicas, pessoas intolerantes, normalmente desenvolvem o quê? Câncer. Ou uma úlcera muito braba, não é? Então, é o que ele diz aqui. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. O que vocês acharam aí desses textos de hoje? Ele já falava isso, né? Em 1900 e quanto? 38. 38. Atualíssimo. Atualíssimo, atualíssimo. Atualíssimo. Sem Eu sombra. acho que hoje eu penso assim, que hoje a medicina tem a certeza disso. Tem a certeza disso. E que eu penso que no futuro o médico tem que trazer a consciência das pessoas o quanto que a mente da pessoa produz essas doenças, essas pedras. Teve um médico outro dia que estava falando: olha, essas pedras, essas doenças, esses tumores, esses caroços, não sei o quê, isso é irritação, que você falou aí agora, explosão e pessoa sem paciência, intolerância. A doença, causa caroço, causa pedra. Ele estava falando exatamente isso. Pressão sobe, pressão desce. Pressão. Problemas de coluna, quanta coisa. Cabelo cai. Cabelo cai. Cabelo cai. Pessoas dela, cabelo cai. Todo mundo. Aí é problema de diabetes, de tudo, as coisas acontecem. Pressão, coração, problemas de pele. Problemas de pele. Pessoas que têm aquela pele, né, seca, tudo isso vem do quê? Da forma do sujeito ser. Da forma do sujeito ser. E se o sujeito não mudar, ele vai morrer com esse problema. Vai morrer com esse problema. Aquela criatura amarga, né? Vingativa. Ou então lerda demais. Não faz nada para ninguém. Quer que o mundo acabe em cama para morrer dormindo. Né? Também, essa coisa de também causa problemas. Também causa problemas. Então, o Emmanuel vai dando uma aula sobre esse comportamento humano, sobre a necessidade da autoeducação. Eu achei assim fantástico. E quando ele diz, né, mensana, daí aproveita da verdade da mente insana, quer dizer, da mente sã. Mente sã, corpo saudável. Mente sã, corpo saudável. Né? Porque uma mente sã é uma mente evangelizada, é uma mente educada
uma pessoa que não faz mal para ninguém, que não prejudica ninguém e que está trabalhando para ajudar ela mesma, ajudar todo mundo. Uma pessoa otimista, positiva, para cima. Essa é a missão. Se a mente não é sã, se a mente é doente, todo complexo está doente a caminho da deteriorização, a caminho da destruição. E de um futuro já comprometido, muito comprometido. Bem, meus irmãos, a gente vai encerrando aqui. Semana que vem é a última aula deste curso, tá? A gente, dia 17 de julho, bota a datinha aí, a gente vai pegar esse 36.3, o progresso anímico. Então, a gente, semana que vem, dia 17, a gente vai encerrar o estudo das obras de Emmanuel e dia 24 a gente começa o nosso estudo do O Sermão do Monte. Vai ser bem legal, porque terminando isso aqui, a gente vai cair com Jesus puro e ali, né? E cristalino. O Sermão do Monte. Porque o Evangelho de Jesus é uma reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo, livro espírita, é uma reflexão profunda do Sermão da Montanha. É uma reflexão profunda do Sermão da Montanha. E a gente, dia 24, nesse mesmo horário, 19h40, vamos começar a estudar o Sermão do Monte do Cláudio Fajardo, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu adorei esse estudo, né? Muito reflexivo, muito atual, agradecendo muito a Deus. Verinha, faz a nossa prece de encerramento, minha amiga. Verinha, pode ligar teu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Um banho de informação, um banho de conhecimento, informações importantíssimas que devem nos levar a reflexões e nos diz que podemos sim melhorar, podemos sim antever um futuro melhor, com todos os esclarecimentos que essa doutrina abençoada nos traz. Nosso agradecimento a Emmanuel, nosso agradecimento a essa doutrina que nos consola, que nos pacifica e que nos une, porque, com certeza, nos reencontraremos em outros momentos para estudar, quem sabe, temas mais profundos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Francisco. Obrigada, Jesus, por esse momento tão importante na nossa caminhada. Que possamos assim prosseguir, um passo de cada vez, na direção do nosso progresso, na direção do nosso encontro conosco mesmos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, penúltima aula. Espero poder contar com a presença de todos na próxima quarta-feira, no encerramento desse curso, dessa obra maravilhosa de Chico Xavier e Emmanuel, tá bom? Que tanto nos tem ensinado. Que Deus nos abençoe. Está caindo um pé d'água aqui. Nossa! Tá uma coisa. Tá Está caindo até chuva mesmo. trovejando. Graças Está a até Deus. trovejando, né? Tudo bem, graças Vou a até Deus. Tive que fechar aqui fechar a as coisas janela aqui. correndo, estava já entrando Correndo. água aqui. Vocês. Já fechei tudo aqui.